Olá amigos, bem-vindos ao PH Vox e hoje o nosso Drops é um pouquinho diferente. Hoje não é sobre política, não é sobre geopolítica, mas é sobre um assunto muito importante para você compreender o contexto da geopolítica, que é a história. Então a gente vai fazer agora esses pequenos... O Ivan já traz um pouco, da história lá do Reino Unido, e eu, como correspondente do PH Vox aqui em Portugal, vou trazer para vocês hoje um pouquinho da história de Portugal, que não deixa de ser também um pouco da história do Brasil, não é? Então, segura essa vinheta aí, olha essa promoção bacana, 30 segundinhos e eu já volto, não sai daí. Bom, por falar em história a gente lembra de cultura, não é? Você acabou de ver a promoção da nossa livraria, então não percam, tá bom? livrariaphvox.com.br, promoção por tempo limitado, uma infinidade de títulos sobre história, política, geografia, literatura, religião. É muito grande mesmo o nosso acervo e é uma maneira de você ajudar o canal e levar um livro bacana aí para casa, investindo no seu conhecimento, tá bom? Muitíssimo obrigado. Gente, olha, você que é novo aqui no canal, tá? Já vai aquele kit inscrito, né? Se inscreve que é de graça ainda, dá um joinha no vídeo, deixa um comentário aí no final ou durante o vídeo que ajuda bastante no engajamento do YouTube. Bacana? E vamos lá então para o nosso tema. O que a gente vai falar hoje sobre história, não é? Bom, como Portugal e Brasil estão assim umbilicalmente ligados, de certa maneira a história do Brasil começa num monumento muito famoso aqui de Portugal, a Torre de Belém. Como todo mundo sabe, a Torre de Belém é aquele lugar de onde saiu a caravela do Cabral e foi inventado o pastel de Belém. Não é brincadeira. Mas o que tem a ver o pastel? A gente vai chegar no pastel de Belém também, não é? Mas essa coisa da caravela do Cabral, muita gente tem essa ideia, né, de que as caravelas de Cabral partiram da Torre de Belém. Então, só que não. Vamos lá, as caravelas do Cabral saíram daqui de Portugal, certo? Por volta de março de 1500, chegaram no Brasil, todo mundo lembra dessa data, né? 22 de abril de 1500, chegando em Porto Seguro, na Bahia. E 1500, veja bem, a Torre de Belém não existia ainda em 1500. A Torre de Belém começou a ser construída em 1514 e só foi inaugurada, só ficou oficialmente pronta em 1520, né? E é muito comum nós vermos turistas brasileiros vindo aqui fazendo fotos, falando, o lugar de onde partiram as caravelas do Cabral. Está certo e errado ao mesmo tempo. Por que a gente faz essa associação? Porque de fato é daquele local, daquele ponto onde as caravelas de fato partiram, daquela região ali. Mas não foi exatamente da torre, a torre não existia na época. Bom, e o que essa torre então tem a ver, por que ela é tão ligada, não é? Aos descobrimentos, ao Cabral e tudo mais. Então vamos aqui por partes, vamos lá, vamos começar pela história da torre. Para começar, o nome oficial da torre não é Torre de Belém. Olha só, hoje é o dia de destruir aqui os mitos, né? O nome oficial da torre é Torre de São Vicente. Acreditem ou não, esse é o nome verdadeiro dela, Torre de São Vicente. Oficialmente ela não se chama e nunca se chamou Torre de Belém. Ela faz parte de uma trinca de fortalezas na Barra do Tejo, ali na margem direita do Tejo, naquela zona de Lisboa. Quando a pessoa chega em Lisboa, quem já veio aqui ou um dia vier pela primeira vez a passeio, vocês vão ficar maravilhados, porque quando vocês chegam ali a Lisboa, você fica na dúvida se aquilo é rio ou se aquilo é mar. E na verdade aquilo é um pouquinho dos dois, aquilo é o estuário do Tejo. É ali onde acaba o Tejo e começa o mar, não é? Onde, enfim, acaba a Europa e começa o Atlântico, né? Portugal tem essa ligação fortíssima com o Atlântico. E o Tejo marca ali um pouco disso, essa confusão, não é? Aquilo é rio, aquilo é mar. E naquele estuário do Tejo, uma zona muito larga que se abre na foz do Tejo,
formam-se várias praias ali e vários bancos de areia muito grandes. E ali na margem direita da Foz do Tejo, havia, entre o século XV e XVI, a necessidade de se fazerem fortalezas, porque o método militar da época, a maneira como as guerras aconteciam, era muito comum que as invasões começassem tomando as desembocaduras dos rios, tomando esses estuários, não é? E basicamente a cidade de Lisboa ela está toda ali à beira a cidade antiga, pelo menos, ela estava toda ali à beira do estuário, não é? E havia uma necessidade de proteção. Então haviam 3 torres, que era a Torre de São Vicente, que todo mundo já lembra aí, né? Que agora é a Torre de Belém, todo mundo já sabe que o nome é Torre de São Vicente, e a de São Sebastião e a de Santo Antônio. Elas ficavam exatamente onde? A de São Vicente ficava na freguesia de Belém, certo? E a de Santo Antônio e de São Sebastião, Cascais e Caparica, que também são 2 lugares famosíssimos aqui de Portugal. A Costa da Caparica, para quem vier aqui para Portugal pela primeira vez, praias lindíssimas, recomendo, tá bom? E Cascais também, que é um outro paraíso aí das férias do pessoal que gosta de praia, de mar, não é? E quando vocês forem a esses locais, a esses lugares, ou a esses sítios, como nós dizemos aqui em Portugal, vocês vão encontrar as Torres Velhas, né? Em Cascais e Caparica. E elas faziam parte dessa trinca de defesa junto com a Torre de São Vicente. Quando eu disse que ficava na freguesia de Belém, apesar desse nome já não ser mais usual no Brasil, ainda existem alguns lugares no Brasil que mantêm esse nome, como a freguesia do Ó, do meu querido amigo Paulo Henrique Araújo. E aqui em Portugal, a divisão dos municípios é feita assim, é feita em freguesias. É uma freguesia em Lisboa chamada Freguesia de Belém. Originalmente, ela se chamava Freguesia de Santa Maria de Belém, não é? Que é aí um dos nomes, né, pelo qual a Virgem Maria é evocada. Então, em evocação à Virgem Maria, aquela freguesia se chamava Freguesia de Santa Maria de Belém, que popularmente foi sendo encurtada ali para Belém, e popularmente ficou Belém. Como a Torre de São Vicente ficava em Belém, a Torre de São Vicente da Freguesia de Santa Maria de Belém, por razões óbvias, foi virando a Torre de Belém. E ela é tão ligada aos descobrimentos porque ela é construída no período do reinado de Dom Manuel I, que foi o mesmo rei, né, que estava aí no comando da nação no período do descobrimento do Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral sai daqui, realmente daquela região, ele sai, as caravelas saíam dali da antiga praia de Belém, eu já vou explicar por que antiga praia, não é? Em direção ao Atlântico e daí em direção aos novos mundos, não é? Portugal dando novos mundos ao novo mundo, dando novos mundos ao mundo, não é? E esse monumento, ele fala assim, poxa, mas é uma torre militar, mas aquilo parece um palácio, é tão bonito. Pois é, essa era uma das maravilhas, né, da mentalidade do homem clássico. As coisas não tinham uma função simplesmente prática. A Torre de Belém, ela é toda construída num estilo arquitetônico que a gente chama de estilo manuelino. Na época não se chamava estilo manuelino, tá bom? A gente chama hoje de estilo manuelino porque ele surgiu e se desenvolveu aqui em Portugal no período do reinado de Dom Manuel. O que era esse estilo manuelino? Era uma espécie de transição, digamos, entre o renascentista e o barroco. Ele possui toda aquela quantidade, às vezes, entre aspas aqui, tá bom, exagerada de ornamentos do barroco, e possui também aquela quantidade toda de refinamento, digamos assim, da Renascença, mas ele ainda carrega alguma coisa do medievo, do medieval, que é o senso de religiosidade e o senso de nacionalidade. Então, o manuelino ficou tão famoso porque, além de ser um estilo estético único, ímpar, é um estilo de arte legitimamente português, ele representa de uma maneira muito forte o nacionalismo português.
Você vai encontrar em todos aqueles enfeites, aqueles detalhes que vocês veem esculpidos, né, nas rochas na Torre de Belém, o brasão da Cruz de Cristo, a quina formada, né, com aqueles 5 pontos que vocês veem na bandeira de Portugal, que representam as 5 chagas de Cristo. Vocês vão ver uma série de elementos nacionais portugueses misturados a ramos, flores e uma série de elementos decorativos que fazem aquilo assim uma espécie de euforia de informações que é muito difícil você assimilar tudo ao mesmo tempo. Você precisa de tempo e paciência para observar e se admirar com cada detalhe. E isso vem justamente numa época que representava a grandeza do Império Português, com os descobrimentos, com o Portugal dando novos mundos ao mundo, levando a fé, a cultura, a língua da Europa civilizada para lugares que viviam praticamente no Paleolítico ainda. Então aquilo era uma representação de um feito que, enfim, mudou a história da humanidade. A história da humanidade é dividida em antes e depois das grandes navegações também. É uma maneira de nós dividirmos, né? É o mundo antes do novo mundo e depois dos novos mundos, né? E então é por isso que aquilo tem uma carga histórica tão profunda, tão verdadeira, tão ligada ao Brasil e Portugal ao mesmo tempo, e por isso que sempre que nós lembramos do Cabral e das caravelas, nós lembramos da Torre de Belém, que embora ainda não estava ali naquele momento, ela foi construída naquele ponto, naquele lugar, justamente por ser um ponto estratégico na defesa da cidade de Lisboa, mas também por ser um ponto estratégico para demonstrar para qualquer um que tentasse invadir a grandeza do Império Português e dos seus navegadores e do seu rei, da sua fé, da sua cultura. E os pastéis de Belém? Bom, aqui em Portugal existe um doce que todo mundo gosta muito, que são os famosos pastéis de nata. Que aí no Brasil eu sei que muita gente chama de pastel de Belém. Mas aí hoje, como a gente está destruindo os mitos, eu vou te falar que aquele negócio que você come no Habib's, que você come ali na padaria do português aí de São Paulo ou do Rio, que você tanto gosta, não é um pastel de Belém. Aquilo é um pastel de nata. E o pastel de Belém é o quê? Bom, o pastel de Belém é um pastel de nata, de certa maneira. Os pastéis de nata existem em todo o território português e são um dos doces conventuais mais famosos do país. Foram aqueles doces criados, desenvolvidos nos conventos, não é? Que juntavam aí uma série de fatores. Primeiro, a abundância de gemas que havia, pelo uso das claras para engomar os tecidos, engomar os hábitos. Então você tinha ali bastante gema, né? E aí Portugal, obviamente, depois com a colonização, com a expansão do seu território, né? O Império Português ia das Américas à Índia, e você tinha então plantas, produtos tropicais que outros países europeus não tinham com tanta disponibilidade, entre eles a cana-de-açúcar e, consequentemente, o açúcar, né? Então havia açúcar, digamos, mais disponível e mais fácil e mais barato em Portugal do que nas nações mais ao norte da Europa ou mais ao leste. E juntou-se a isso uma série de técnicas conventuais que foram trazidas da França, porque boa parte dos nossos primeiros grandes mosteiros de Portugal, como o mosteiro de Alcobaça, que é o primeiro mosteiro cisterciense daqui de Portugal, eles foram fundados por monges franceses. Então uniu-se a técnica de confeitaria fina trazida da França com a abundância do açúcar vindo do Brasil, a abundância de gemas pela situação ali dos conventos na época, que precisavam das claras para engomar os hábitos,
e surgiram essa quantidade imensa de doces portugueses que hoje fazem parte aí da nossa cultura, que são os doces conventuais. Entre eles o pastel de nata. E por que pastel de Belém? Bom, porque lá em Belém, quando você for visitar a Torre de Belém, em Lisboa, tá bem? Você vai procurar pelos pastéis de Belém, que são pastel aqui em Portugal é a mesma coisa que nós chamaríamos de bolinho ou confeito no Brasil. E aí você vai ver que existe uma pastelaria famosíssima lá, que às vezes tem fila para entrar, que tem uma receita de pastel de nata única, exclusiva deles, que realmente são assim maravilhosos, deliciosos, recomendo comerem quentinhos com açúcar e canela, tá bom? E essa pastelaria é dona exclusiva do nome Pastel de Belém. Só eles podem utilizar o nome Pastel de Belém porque o pastel de nata deles é diferente, tem algo a mais, diferente dos demais, e é um produto com denominação de origem controlada. É um produto DOP, né? Denominação de origem protegida. E então os demais que não são feitos ali, na freguesia de Belém, naquela pastelaria, são só pastéis de nata, tá bem? Bom, vamos falar um pouco agora sobre a história da Torre de Belém, alguns detalhes interessantes da história. Quem foi que concebeu, não é? O arquiteto, quem é o gênio responsável por aquilo? É o grande mestre da arquitetura portuguesa, Francisco de Arruda. Sabe-se muito pouco da vida dele, mas sabe que ele vinha de uma família de grandes arquitetos, tanto que ele é auxiliado em várias etapas da obra pelo seu irmão, Diogo de Arruda, que também foi um outro grande arquiteto português. E no final da obra, um outro grande mestre da arquitetura, o famoso mestre Boitac, ou às vezes chamado também de Boitaca, que é uma outra figura muito enigmática das artes portuguesas. Por vezes ele é chamado de Jacques Boitac, nome francês, e muitas vezes ele é chamado de Diogo Boitac, ou às vezes de Diogo Boitaca. Né? O mestre, muito conhecido como Mestre Boitaca, ele é famoso pelo seu trabalho no Mosteiro dos Jerônimos, por ter também trabalhado na conclusão ali da Torre de Belém, e por ter sido um dos responsáveis pela finalização do Mosteiro da Batalha, que fica aqui onde eu moro, já falei para vocês algumas vezes, né, sobre ele nos programas ao vivo. E até hoje existe alguma dúvida se ele nasceu na França e veio para Portugal criança, se os pais eram franceses e ele nasceu em Portugal, mas o que se sabe é que, assim como os irmãos Arruda, o grande mestre Boitaca também dedicou toda a sua vida a grandes monumentos em Portugal, nesse período manuelino, no gótico tardio, no manuelino, nessa transição aí entre o medievo e o moderno. E vocês vão encontrar traços inconfundíveis de todos esses artistas em cada detalhe daquele monumento que, pouco tempo depois de ter sido construído, perdeu um pouco da sua função militar. As estratégias militares, o modo das pessoas fazerem guerra, digamos assim, mudou com o tempo e a torre perdeu a sua função como posto de defesa. E ao longo do tempo ela foi assumindo várias funções, entre elas posto da alfândega, não é? Como se fosse uma espécie de controle aduaneiro, algo como se fosse uma secretaria da Fazenda no Brasil, ela serviu ali como posto das secretarias de finanças e da alfândega. Durante o período da União Ibérica, não é? A gente pode falar isso depois sobre um outro vídeo, mas durante um tempo Portugal perdeu a sua independência por conta do rei da Espanha ter reclamado o direito do trono de Portugal. Então houve aí um período onde, de fato, houve um Reino Unido entre todos os reinos da Península Ibérica. E nesse período, o rei de Espanha, Filipe, transformou a torre em masmorra, em prisão. Assim que Portugal recuperou depois a sua independência com Dom João IV, né, conhecido como Dom João Restaurador, ela ainda funcionou um tempo ali como masmorra, mas logo depois ela perdeu essa função, voltou a funcionar como alfândega, funcionou como
como entreposto comercial, até que ela tornou-se o que é definitivamente hoje um monumento histórico. Ela é monumento tombado pela Unesco, é monumento tombado pelo governo de Portugal, e hoje você pode ir lá conhecer todos os salões que a compõem. O último salão de cima é uma capela muito bonita. E por que eu falei lá no começo que era da antiga praia de Belém que os navios partiam? Hoje, quando você visita a torre, você percebe que ela está praticamente ligada à terra firme. Mas na época, quando ela foi construída, ela estava de fato toda cercada pela água. Ela ficava realmente no meio da água e era preciso de um barco para chegar até a Torre de Belém. E por isso que ela funciona também tão bem como prisão e como masmorra, já que ela ficava ali um tanto quanto inacessível. Isso no século XVII. Com o acúmulo de areia ali nos bancos de areia da Barra do Tejo, né, essa areia trazida ali pelas ondas, pela maré, aos poucos foi formando um pequeno istmo de areia, as águas foram ficando rasas e hoje a torre ela está como se fosse num litoral. Uma parte dela ainda é coberta por águas, mas ela está numa zona praticamente seca, quase que toda ligada ao continente, então você consegue ir a pé até praticamente toda a torre. Tem uma pequena pontezinha pela entrada dela que ainda é coberta por água, não é? Mas realmente era daquele ponto ali no mar de onde saíram aí as caravelas não só de Cabral, mas também de Vasco da Gama. Bom, meus amigos, é isso, né? Vocês viram aí essas imagens da torre enquanto eu falava aqui com vocês. Não deu para fazer um vídeo in loco indo até lá, mas se tudo der certo, futuramente a gente faz uma filmagem lá. O PH Vox leva vocês para um passeio até a Torre de Belém. A gente está preparando outros vídeos. Em breve eu vou fazer um passeio com vocês até o Mosteiro da Batalha. E vamos contar um pouco mais, vamos regredir um pouco mais nessa história das grandes navegações, que na verdade, se a gente for olhar bem, não começa exatamente com a viagem de Vasco da Gama, nem com a viagem do Cabral, que foi depois da do Vasco da Gama, não é? E a gente pode retroceder um pouco mais. Talvez o início da certidão de nascimento do Brasil não esteja ali na Torre de Belém, mas no início da dinastia de Avis e na Batalha de Aljubarrota. Se você ficou curioso, esse assunto vai ficar para um próximo programa. Muito obrigado pela audiência de vocês. Convido novamente a se inscreverem no canal, darem um like, visitar a nossa livraria, que vocês estão vendo o endereço aqui, e também o nosso site, phvox.com.br, onde vocês vão ler uma série de artigos sobre vários temas e vão também desfrutar um pouquinho da leitura de literatura com novos autores, com poetas e contistas de primeira mão, desconhecidos do público, que o PH Vox está aí trazendo aí à luz para vocês. Então, é isso aí. Muitíssimo obrigado pela audiência. Um beijo para todos vocês e a gente se vê na sexta-feira no Conexão Europa.